Fala, galerinha, vou estar passando para vocês aqui agora uma operação que a gente pegou lá no grupo Mestres Opções VIP, mas para quem está chegando aqui agora, para quem está conhecendo o canal, eu vou estar explicando para vocês como é essa operação e como a gente monta essa operação e por que a gente montou também essa operação. No final do vídeo eu vou estar mostrando para você o meu racional por ter entrado nessa trava de baixa com put. Então, aqui é um estudo real, onde a gente compra uma opção dentro do dinheiro, que é BBSE S384, e a gente vende uma do strike mais longe, BBSE S364, com strike de 36 e 46. Então, vamos lá. Só para a gente refrescar. Eu compro uma put 38 e 43 e vendo uma put 36 e 46. Beleza? Agora vamos lá. O que é uma trava de baixa, Madruga? Primeiramente, essa trava de baixa a gente usa a put, que é uma opção de venda. Então, vamos entender no raciocínio lógico. A call é uma opção de compra, então ela vai se valorizar com a alta da ação. E a put é uma opção de venda que se valoriza com a queda da ação. Então, aqui nessa operação, a gente montou uma trava de baixa, apostando na baixa, de put. O que é uma trava de baixa? É uma estrutura onde eu tenho duas puts do mesmo vencimento. Eu vou comprar uma put mais cara dentro do dinheiro e vendo outra mais barata, com strike menor, longe do dinheiro. O prêmio recebido pela venda, né, vai reduzir o meu custo da operação. Porque numa ponta eu não comprei, então eu desembolsei dinheiro numa ponta. Porém, na outra ponta eu vendo. Então, no ato que eu vendo a outra com strike menor, eu recebo esse valor em troca. Então, em troca da minha venda, né, de eu diminuir o meu custo, né, eu abro mão em parte do lucro caso aquele ativo ele continue a cair. Se eu estou comprado numa put seca, o meu ganho é ilimitado, porque aquela put ela pode valorizar, sei lá, 400, 500, 600% se aquele ativo continuar a cair. Porém, quando eu estou vendido numa opção, eu estou travado na minha put comprada. Por quê? Se a ação cair muito, eu vou ser obrigado a exercer a minha put vendida e automaticamente eu vou ser obrigado a exercer minha put comprada também, para eu não ficar descasado. Mas a gente vai explicar logo mais. Então, resultado, eu tenho o risco e retorno limitados dos dois lados, diferente de uma put seca, como expliquei a seguir. Aqui você sabe exatamente o prejuízo máximo e o ganho máximo antes mesmo de entrar na operação. Então, por que eu escolhi essa operação? Porque eu estava analisando o ativo graficamente, vi que ele estava querendo cair, fui lá e casei as duas operações e vi que estava com risco e retorno muito atrativo, que eu vou estar explicando logo mais, então não para o vídeo nem passa. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui a compra, que é a parte de cima, que é a minha perna longa. É uma put com strike maior, que dá o direito de vender mais caro a minha ação. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu comprei uma put de strike de 38, né? Foi 38? Vamos lá. 38 e 43, eu tenho direito de vender aquela ação a 38 e 43. Correto? Correto. Mas a minha put vendida? A put com strike menor te obriga a comprar mais barato se aquela ação ela cair abaixo da minha put vendida, que seria financiar parte do custo e limitar o meu lucro. Por que limitar o meu lucro? Porque se lá em cima eu tenho a oportunidade de vender a 38 e 43, se a ação cair abaixo de 30, né, 36 e 46, que é a minha put vendida, eu vou ter que exercer ela. Então vamos lá. Quando eu compro uma opção, agora eu vou estar te explicando, se você não entendeu até agora. Quando eu compro uma opção, eu tenho o direito, né, se eu quero exercer ou não. Então, eu compro uma opção de venda, eu tenho o direito se eu quero vender aquela opção ou não. Mas quando eu vendo uma put, eu tenho obrigatoriedade de exercer. Então vamos pensar no seguinte raciocínio. Se numa ponta eu tô comprado numa put, eu tenho o direito de vender aqui. Quem vendeu essa put para mim, que me dá o direito de vender aquela opção? Alguém que vai ter que me entregar a ação. Então, numa ponta eu tenho o direito de vender e na outra ponta eu tenho a obrigação de comprar, porque eu estou vendido na put. Conseguiu entender? Então, quando eu compro uma put, eu tenho a opção de direito de vender ela, caso aquela ação caia. E quando eu vendo uma put, eu tenho a obrigatoriedade de comprar aquela ação. Beleza? Entenderam até aí? Então vamos lá.
Por que travar em vez de comprar a put seca? E aí que a gente vai falar. A put seca, foi o que eu estava explicando, eu tenho o direito de vender aquela ação ou só operar o prêmio, que é o valor daquela opção. Por quê? A put, ela não se valoriza com a queda da ação? Então, eu posso simplesmente comprar aquela opção, quando aquela ação cair e aquela opção se valorizar, eu posso simplesmente vender aquela opção e ganhar simplesmente em comprar aquela opção barata e vendê-la cara. Seria esse raciocínio aqui, eu comprar ela seca, só operar o prêmio e não ter ali nenhuma intenção de exercer. Então vamos lá, a put seca, onde eu só compro aquela opção, me dá o direito de vender. Eu tenho um custo total do prêmio pago, perdão, então se eu paguei ali 0,64 naquela opção e eu compro 1.000 opções, eu estou desembolsando R$640, ou se eu compro só 100 opções, eu estou desembolsando R$64. O meu teta, que é a opção, que é um agrega, que desvaloriza a opção a cada dia que passa, se aquela ação ela não cair da maneira que eu estou aguardando, nos próximos dias que eu abrir aquela operação, a cada dia que eu andar, aquela opção ela vai perdendo valor. Então, eu perco dinheiro. Eu preciso de uma queda muito forte para começar a andar aquela opção e começar a me dar um lucro forte. Então, o lucro, ele é teoricamente ilimitado para quando a gente está comprando aquela opção seca. Porém, tem que andar no raciocínio. E eu tenho que esperar um movimento muito forte de queda. Tá? Mas agora, vamos pensar, a trava. Eu tenho meu custo reduzido, porque numa ponta eu estou vendendo e na outra eu estou comprando. Então, nessa ponta da esquerda, onde eu desembolso R$64, nessa ponta aqui, onde eu estou vendendo a 0,15, eu diminuo. Eu diminuo o meu custo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 0,64, que é o valor que eu paguei naquela opção, menos 0,15, que é o valor da venda. Então, em vez de eu estar pagando 64 centavos pelo lote de 100 da opção, eu monto uma operação onde eu tenho um risco de 49 centavos. Se ela cair, eu ganho, mas o meu risco ele fica limitado. Porém, o que a gente faz? Quando a gente vai montar essa operação, uma operação quando a gente vai desembolsar mais dinheiro, ou quando a gente não vê um movimento explosivo nos próximos dias, a gente, o ativo ele tá em tendência de baixa. Ou, exemplo, ele vai entrar numa tendência de baixa, melhor dizendo, que foi o caso aqui de BB Seguridade, que eu vou estar explicando logo mais. Aí, mas ele pode subir mais um pouco. Então, se eu compro uma put agora, ela vai se desvalorizar. E quando começar a cair, ela já não vai ter força para valorizar mais. Porque a volatilidade é como elástico. Se ela estica muito, ela volta deformada. Então, por que montar uma trava? Onde eu consigo reduzir o meu custo sobre uma venda financiada em cima da minha compra. Eu tenho menor exposição ao tempo. Então, por mais que aconteça, que eu vou explicar aqui em BB Seguridade, que antes de eu ter o lucro hoje nessa operação, essa operação foi contra mim um pouquinho. Então, na minha opção vendida, eu estava ganhando dinheiro. Então, funciona bem numa queda moderada. Ou, se eu estou esperando uma queda expressiva, mas antes dessa queda expressiva, ela pode fazer um movimento de alta. Eu tenho um lucro limitado, porém o meu risco também é limitado. E eu não fico à mercê do tempo. Tá? Então, a operação de trava de BB Seguridade eu tenho uma compra longa, o ativo aqui, que é o quê? BB Seguridade, o código BBSE 384, o meu strike 3843. Então, pensa o seguinte, essa operação é como se eu tivesse vendido na ação, sem ter que estar exposto à venda da ação. Imagina, eu estou vendendo BB Seguridade amanhã, dividendo de R$10. A ação explode de 20%, eu estou vendido na ação, meu filho, é descoberto. Aí eu tenho que ir lá comprar ela a 20% acima para entregar no mercado. Então aqui eu tenho o meu risco ilimitado, né? O meu ganho também fica ilimitado, mas eu surfo a operação. Porque aqui a gente não está no achismo. Então, quando a gente tem um achismo sobre o movimento, monta uma trava. Tá? Então, a primeira perna da longa, eu tenho strike 38,43, ação comprada, o prêmio 3,64, como eu falei com vocês. Tá? Na outra ponta, que é a ponta curta, a minha venda, BBSE, eu vendi a BBSE S364 com strike 36,46, que dá quase R$2.
Se eu quiser exercer no vencimento e ela andar eu conseguir exercer as duas pontas, eu ganho quase R$2 por ação. Então, imagina, eu tô vendido na ação, eu basicamente vou ganhar 2% naquela ação com risco menor. O risco dessa operação, ela fica 3-1. Perdão, gente. Tá? Então, essa operação tem que ter o mesmo vencimento e mesmo ativo objeto. Eu não posso comprar uma put de Petrobras e vender uma put de Vale, gente. Não existe. A estratégia é para o mesmo ativo e mesmo vencimento. As duas puts, elas precisam ter o mesmo vencimento para formar a trava corretamente. A diferença entre os strikes de 38, aqui ó, 38, né? Ó, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, ó. O strike que a gente tem aqui de 38 e 43, né? Ó, espera aqui, deixa eu botar aqui. O strike de 38 e 43 menos 36 e 46. Quanto que dá? Então aqui, ó. Aqui já tá o gabarito, mas vamos lá, ó. 38 e 40, 38,43 menos 36 e 46. 1,97 é a amplitude máxima que a estrutura pode gerar de resultado. Mas olha que legal, gente. A gente já sabe que vai ganhar 1,97 pelo esse ativo. Tá muito legal. É uma trava. Tá? Quanto custou para montar essa trava? Débito líquido é igual ao prêmio pago menos o débito recebido, que dá 0,64 da put comprada menos 0,15 da put vendida. Eu tenho 0,49 por ação. Esse foi o valor que eu desembolsei para montar minha trava. Eu posso exercer e ganhar esse valor por ação ou ganhando prêmio, que eu vou estar explicando logo mais para vocês a estratégia que eu fiz hoje. Então, meu custo total, ele fica por 0,49 centavos. Perdão. Tá? Ele fica por 0,49 centavos. Tá bom? Então, qual que é o desembolso que eu tenho nessa operação? 0,64, que foi o valor que eu paguei, menos 0,15 foi a put que eu vendi, 0,49 por ação. O custo por contrato de 100 ações. Então, o que eu tenho? 24,9% de amplitude de movimento comprometido. Esse é o valor que sai da sua conta hoje de débito. E também é o seu prejuízo máximo possível na operação. Então, em vez de eu ter um prejuízo se ela não for ao meu raciocínio, porque a gente nem sempre vai acertar em todas, eu não vou perder 0,64, eu vou perder 0,49. Olha que legal, tá? Então, o prejuízo máximo dessa operação, tá? Que eu tenho aqui, é o que acontece com ela. BBSE fecha acima de 38,43, ela subiu. Por isso que eu tô travado. Porque se eu tivesse só comprado na put acreditando na queda, eu ia perder 0,64. Então as duas puts viram pó. Nem a comprada, nem a vendida tem valor. Eu perco 100% do débito pago, então a minha put eu perco, a de 0,64. Porém, eu não vou ter perdido tanto. Eu não vou ter perdido 0,64, eu vou ter perdido 0,49. Porque eu vou ter vendido uma. Por incrível que pareça, por mais que a ação ela não foi o meu raciocínio, ela subiu, eu perco numa ponta do 0,64, mas a put vendida eu tô valorizando, porque ela vai virar pó. Tá bom? Então, é isso que eu quero falar para vocês, tá? É quando você saber a estratégia não é você executar a qualquer momento. Você tem que ter o risco e o retorno atrativo. Para uma operação de trava de baixa ou trava de alta, o melhor é 3-1. O melhor risco é 3-1. Se tiver 4, melhor ainda. Tá? Então, é esse cenário que eu quero passar para vocês. Tá bom? Próximo cenário que a gente vai
que a gente vai abordar aqui é o lucro máximo. Quando ele acontece? Quando ele acontece, Madruga? BBSE fecha abaixo de 36,46, então imagina, pô, Madruga, acertei no movimento. Ela foi abaixo de 36,46. As duas puts ficam totalmente dentro do dinheiro. A que eu comprei lá, eu já tenho direito de vender. A distância entre os strikes vira lucro cheio, Madruguinho. Vira lucro cheio. Então, o que a gente ganha? Eu posso ganhar no prêmio ou eu posso ganhar na diferença total. Que é o quê? 1,48. Por que 1,48, Madruga? Vamos lá, que nada é de graça. Eu vou estar explicando para vocês a seguir. Por que 1,48 se você não viu que 38 e 43 menos 36 e 46 dá 1,97 por ação e aqui você está falando porque deu 1,48. E o valor que eu montei da minha trava de 0,49? Hein? Então a gente tem que descontar. Então eu ganho 1,48 por ação. Por isso que o ideal é sempre a gente procurar um risco-retorno de no mínimo 3:1. Então, lucro máximo por ação, 148. Se eu tenho 1.000 ações, R$ 1.480. E daí vai. Tá? Vamos botar a conta do lucro máximo. Amplitude, que eu falei para vocês. A put comprada, ó, put comprada, tá? Ó, put comprada. A minha put comprada. Menos a minha put vendida. Vendida put. Menos o débito. Ó, 0,49. Então, eu tenho aqui a diferença do strike, que dá 1,97, menos a minha put comprada, que é minha put vendida, que dá 0,49. Então, 1,97 menos 0,49 dá 1,48 por ação, que é o meu ganho máximo. Olha que maneiro! O retorno sobre o capital arriscado é 1,48 dividido por 1,49, que dá 3 vezes. Ou seja, quase R$3 de lucro para cada R$1 de risco. 3:1, que eu acabei de falar para vocês. Tá bom? Então, cara, quando eu falo para vocês que eu vejo muito guru que gosta de vender estratégia, que os caras fazem estratégia, mas não adianta você saber milhões de estratégias se você não sabe o momento exato de executá-las e saber também as diferenças dos spreads naquele momento, sobre volatilidade implícita, né? Se tá ideal para montar aquela operação, né? Então, eu tenho 3:1 de risco, como eu falei para vocês. Break-even. A partir de onde eu começo a lucrar nessa operação? 38,43 menos 0,49 da minha operação, do valor que eu embolsei da operação. Olha lá, ó, a prova real. Você lembra que a gente tinha prova real no colégio? 37,94. Então, ela tem que estar abaixo de 37,94 para começar a dar lucro mesmo. Por isso, essa operação tem que ter no mínimo risco de 3:1. Tá bom? Então, o que a gente tem? Strike vendido 36,46, strike comprado 38,43, ó. Aqui eu compro, aqui eu vendo, ó. Tá, ó. E aqui é meu break-even. Se a ação cair abaixo de 36,46, o lucro cresce conforme o BBSE cai. Agora, meu break-even, que é o quê? Meu preço médio. Se ela for para 38,43, prejuízo travado em 0,49, Madruguinho. Abaixo de 37,94, que é o nosso break-even aqui, a trava já está dando lucro entre 37,94 e 38,43. Tá? Então, aqui a gente ainda está no prejuízo. Aqui a gente ainda está no lucro. Tá bom? Vamos lá que eu pintei tudo aqui. A gente vai fazer isso de novo para eu explicar para vocês. Entenderam? Então, isso aqui, ó, vai mudar a vida de vocês. Só que, o que eu falo com os gurus, não adianta vender estratégia se você não sabe o que é análise técnica. É o mínimo. Para quê?
Como é que você vai saber exatamente o momento que você vai usar essa trava? Você não pode simplesmente olhar para ela, vou montar uma trava, senão você vai perder. Então, para você saber executar as estratégias de opções, tem que ser um bom analista, tá bom? Então, vamos lá, tá bom? Então, o que a gente tem? Acima de 38,43, acima de 38,43, prejuízo. Mas meu prejuízo vai estar travado, tá? Abaixo de 37,94 é lucro. Então, ó, abaixo de 37,94 para 36,46 já está dando lucro. Acima de 37,94 para 38,43 ou acima do 38,43 também é prejuízo. Então aqui, ó, prejuízo. E aqui é lucro. Tá bom? Explicar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, é meu 0 a 0, 37,94, ó. A partir daqui começa a dar lucro, a partir daqui começa a dar prejuízo. Só que aqui, ó, aqui meu gráfico sobe, mas conforme o meu gráfico vai subindo, a minha ação vai caindo. E aqui, conforme a minha ação, o meu prejuízo, ele vai aumentando, né? A ação vai subindo. Então, o que a gente tem aqui, ó? Né? Cadê, ó? O que a gente tem aqui? Ó, começando a dar lucro. Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar aqui para vocês. Certo. Espera aí. Rapidinho. Então, ó, aqui, ó. Cadê? 37,94. Subindo, ó, eu tenho 50 centavos de lucro. Se ela for a 37 ali, se ela for a 36,46, já me dá 1,50. E o meu lucro máximo ele vai travar em 34. Então, até 34 eu ganho meu lucro máximo. Esse é o meu payoff, que é onde eu consigo ver. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 37,94, que é meu preço médio. Se a ação cai, eu vou ganhando. Então, se a ação cai de 37 para 94 para 37 reais, eu ganho 50 centavos por ativo. Se ela sai de 37 para 36,46 praticamente, não, 37, 36,5 por aqui, isso mesmo, eu ganho R$1. 37 eu ganho R$1 aqui, ó, basicamente, ó, 36,46, a minha trava já começa a melhorar. Sai de 1 aqui e vai para 1,50. Tá? Esse é meu payoff. Tá bom? Como travar a minha operação e como ela vai se comportar sobre as gregas. O delta. O delta ele fica negativo. Por quê? Quando eu compro uma opção de put, o meu delta ele fica negativo, mas não tanto. Por quê? Eu tenho uma put vendida, uma perna vendida. Tá? Então o meu delta ele fica negativo, porém menor no módulo do que a put seca, porque a perna vendida cancela parte da minha exposição direcional. Tá bom? Agora, se eu tivesse comprado a put, vendido a mesma put na outra ponta, eu ficaria com o meu delta positivo. O θ, menos negativo que a put seca isolada, que eu expliquei para vocês, se eu tivesse só comprado a put. Tá? A decadência da perna comprada é parcialmente compensada pela minha perna vendida. Então, se aqui na minha put comprada, eu perco, tá? Dinheiro, na minha put vendida, eu ganho dinheiro. Eu fico positivo. Delta positivo, tá? O Vega, a minha exposição de volatilidade ela fica mais reduzida. Porque se a ação sobe contra o meu raciocínio e eu perco na minha put comprada, a minha put vendida está valorizando. Se ela volta a cair, a minha put vendida perde força, não se valoriza tanto. Então, eu ganho também se o ativo ficar com a volatilidade ali bem lateral, tá? Então, eu tô comprado no Vega numa ponta e vendido na outra. É quase neutralizando ali, basicamente, a volatilidade contra mim, tá? E o meu gama é menor do que a put seca, concentrado principalmente na faixa entre os dois strikes, tá bom? Então, o cenário ideal para essa estrutura. Quando que a gente pode usar trava?
quando a gente espera uma queda moderada, não um colapso, ou quando a gente espera uma queda muito forte, porém antes da queda pode vir uma alta, um repique ou um pullback. Quando a gente tem a volatilidade implícita muito cara, o que é a volatilidade implícita? Depois eu vou fazer uma aula para vocês. Volatilidade implícita é o que diz se a gente está pagando caro ou não naquela put. Então, se ela put está muito cara, eu vendo uma para não pagar muito caro naquela put. Quando eu quero reduzir o meu custo da entrada e definir meu risco físico, meu risco fixo, ou melhor dizendo, quando eu quero diminuir a minha exposição porque a operação é uma trava, então, por mais que eu estou vendo uma queda, ele pode fazer uma alta, ou vai operar com um tamanho maior da posição, ou a gente vai operar com uma posição grande e eu não posso perder todo o meu prêmio e virar pó minha operação. Evite fazer a trava quando a gente espera uma queda violenta, quando o ativo ele tá drawdown, ele tá com gama negativo, o mercado vai cair, tá pesado, não tem porque a gente travar, a gente pega a put e aguarda, tá? A gente prefere manter uma otimização de lucro limitado, então quando eu quero proteger uma operação ou quando eu quero ganhar ali sem reduzir o meu ganho, então não vale a pena. Se eu quero o meu ganho ilimitado, não vale a pena eu travar a operação, tá? O prêmio da perna vendida está muito baixo, o spread não compensa. Foi exatamente isso que eu expliquei para vocês lá. Tem que ter o risco de 3 para 1. E como é que a gente faz? Eu vou explicar para vocês lá agora no final dessa aula. Tá bom? Então, essa é a aula que a gente tem, tá? Da trava de baixa, eu vou estar mostrando para vocês a seguir. Então, eu tenho uma compra em BBSE 384, strike 38,43, paguei no prêmio 3,64. Vendi o prêmio de 0,15, eu tenho um custo de 0,49, como eu expliquei para vocês a seguir. Aqui, ó, exatamente aqui, ó, tá? Prejuízo máximo, ação acima de 38,43, eu perco 0,49. Lucro máximo, ela cai pra caramba, eu vou ganhar 1,48. Por quê? É 1,97 a diferença entre os strikes, menos 0,49. Risco, 3 para 1. Tá? Esse conteúdo tem caráter exclusivamente educacional, informativo e não constituição ou recomendação de compra ou venda de valores imobiliários, tão poucos ofertas ou solicitação de investimentos. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui a seguir, galerinha, sobre como a gente montou essa operação e por que a gente montou essa operação no gráfico. Mas vamos lá. Primeiramente, eu vi uma divergência no OBV. O OBV é um indicador que eu gosto muito de usar, um indicador que a galera fala que é de velho, né? É muito antigo. Então, ele nada mais, nada menos que ele subtrai um dia de fechamento com o dia anterior ou soma um dia de alta no dia anterior. Então, se ele aponta para cima, o fechamento tá positivo, tá entrando volume de compra. Se ele aponta para baixo, ele está sinalizando ele tá sinalizando entrada de venda. Então o ativo vai cair. Apontou para baixo, ele vai cair. Apontou para cima, ele vai subir. É muito fácil. Mas como é que você identifica o ABV da melhor maneira? Divergência. Eu vou estar mostrando o seguinte. Por que eu peguei essa operação? Porque o gráfico estava subindo aqui, né? Ó, a gente tinha o gráfico subindo aqui, correto? Porém, olha aqui o ABV. O gráfico subindo, mas o fluxo caindo. Aí eu falei assim, não, eu vou travar eu vou fazer uma trava de baixa. Mas por que eu quis montar uma trava de baixa? Olha, a semana passada subiu. Por mais que eu montei essa operação na semana passada, o ativo subiu. Eu já imaginava que ele podia fazer um repique o quê? Pega a sardinha, ele faz mais uma puxada para a galera comprar e eles venderem. Tem também aqui, BB Seguridade é uma seguradora que tem bastante faz bastante seguradora para o agronegócio. A gente tem uma Unino aí que vai impactar, então ela vai ser impactada. Então, além do OBV, que já estava mostrando a saída dos grandes players, a gente montou essa trava. Como é que eu monto essa trava? Como é que eu montei essa trava? Eu vou estar mostrando para vocês como é que eu analisei esse risco. Eu venho aqui em opções, estratégia, vai montar isso aqui, ó. Aí aqui eu tenho várias estratégias. Aí eu boto aqui, ó, trava de baixa com opção de venda. Aí eu vou botar o ativo aqui, ó, vamos botar BBSE. Vamos ver como é que tá para montar agora. Quando eu montei, tava dando 3 para 1. Aí eu venho aqui, ó, julho mensal, ó, clico aqui, ó, julho mensal. Eu quero uma opção de mês, não quero uma opção para essa semana. Aí eu vou lá no strike, quanto que ela tá custando agora? 38,16. Eu venho aqui, ó, 38,18.
Então, o que eu faço? Esse lado é call, esse lado é put. Então, a gente tem que comprar uma put e vender uma put. Então, o que eu faço? A gente tem aqui, ó, 38,18, ó, 38,16. Eu vou comprar uma put de 38,18, 0,55, e vou vender uma. Qual que seria o meu alvo aqui? Vamos lá. O meu alvo, para mim, se ela fosse andar, seria essa região aqui, ó, 36,11. Por isso eu peguei uma de 36,43. 46. Então, vou botar aqui 36,15. Vamos lá, 36,15. 36,18, ó. Eu vendo uma put. Entendeu? Então, peraí, cadê minha estratégia aqui? Opa. Cadê minha grade aqui? Ah, peraí, BSE. Ah, foi. Tô procurando aqui, eu apertei A. Então, outra coisa. Sempre tem que ser casado. Quando você vende uma opção, por isso que é uma trava. Gente, o risco é ilimitado. Então, nunca venda 200 e compre 100. Ou compre 400 e venda 300. Mas o maior risco, nunca em nenhuma hipótese, venda mais do que você compre. Se você compra 500, venda 500. Se você compre 100, vende 100. Aqui no caso, a gente tem um risco quase 3-1 também. Olha aqui, ó. O que a gente tem de risco? A gente tem um risco de zero, ó, comprando um lote de 100. Vamos botar aqui um lote de 100. Perda máxima, R$ 56. Ganho máximo, 144. Dá quase 3-1. Então, se eu monto essa operação com 500 opções, meu risco é R$ 280 para ganhar 720. Aí a gente vem aqui no gráfico, ó, e aqui é o payoff que eu expliquei para vocês lá, que só que estava travado. Então, aqui é minha linha do meio, tá? Então, a partir daqui, ó, que eu começo a ganhar lucro. Aqui, ó, é minha entrada da operação, tá? Se a ação vai caindo, ó, o meu break-even é a partir de... Cadê? 36 e... Cadê meu break-even? 37,62, ó. Aqui, ó, 37,62. Conforme vai caindo abaixo de 37,62, ó, eu vou ganhando lucro. Meu lucro máximo é quando ela chegar no preço de 34 reais. Isso aí, ó. 36 reais. Me dá um lucro de 400 reais. Ó, 720 reais no vencimento, ó. Ó, minto. Meu lucro máximo seria ali na faixa dos 32,50, 33 reais. Agora, se a ação começa a subir e vai para a faixa dos 38, né? 38,86, 38, 39,86, ó, eu perco, ó. Ó, 200 e pouco, 200 e pouco, ó, meu lucro máximo, meu prejuízo máximo, 280, ó, 280. Então, essa é a aula que eu estou passando para vocês de trava de baixa, tá? Para vocês aprenderem mais sobre as estratégias, mas como eu expliquei a vocês, não é a estratégia que você usa, mas o momento exato que você vai montar aquela estratégia. A estratégia ela tem que ser montada em cenários específicos para cada uma delas. Então, a trava de baixa, eu gosto muito de aplicá-la quando eu vejo que antes dela fazer o movimento que eu estou esperando de baixa, né, ela possa fazer um movimento de alta. Então, a minha ponta da venda ela vai perdendo valor, porque a volatilidade da opção é como um elástico. Então, olha o diário aqui, ó. Quando eu entrei na opção, ó, ela subiu mais uns 3 dias. Ela subiu ali em torno de 2,3%. E eu vou estar mostrando para vocês. Aí o que aconteceu? A minha put comprada, que foi essa aqui, ó, a 384, ó, conforme que ela foi subindo, olha quanto foi bater minha opção. Olha quanto ela se desvalorizou. 64 centavos. Ela foi para 0,27. Mas não tinha problema, Madruga. Por quê? A minha put vendida, ó, ela chegou a bater 60% de lucro. A venda, porque eu vendi a 0,15, ela foi para 0,6. Por quê? A put não se desvaloriza quando sobe a ação? Quando subiu os 3 dias de alta, antes de fazer essa queda de hoje, a minha put vendida valorizou. O que aconteceu? Quando agora a ação começou a cair, a minha put que está dentro do dinheiro, ela se valoriza mais rápido. Hoje, essa opção ela chegou a bater 82
Aqui, ó, máxima de hoje. Aqui, ó, 82%, 85%. Aí, o que que eu fiz? Como a gente tem que estar sempre travado, eu vendi metade da mão, estava com 1.000, vendi metade da mão comprada, fui lá e recomprei, porque eu estava vendido, metade da mão vendida. E executei um lucrinho aí hoje. Tá bom? Essa é a aula de trava de baixa. Se você gostou, se inscreva aqui, curte e compartilhe com teus amigos. Grande abraço do Madruga e aguarde a próxima aula.